Como está para vocês, queridos? E agora, deixa eu esperar as pessoas entrarem aqui. E agora, amigos, como está? Para dar um ok se tiver. Por favor, deem um ok se o som estiver bom, se tiver sem delay. Desculpa, tivemos um probleminha aí para começar hoje. Deem um ok se está tudo bem, se está funcionando. Carolzinha, vê aí. Agora sem delay. Maravilha. Tudo ok? Então vamos começar. Vou esperar as pessoas entrarem aqui. Bem-vindas, bem-vindos. Já estamos quase começando. Por favor, queridos que estavam aí, voltem para a gente começar. Vou esperar as pessoas entrarem. Nanã, Felipe, Zahri, Flavinha, tanta gente especial aqui entrando. Ei, amores, que bom. Bom, então tá. Então vamos começar, tá bom? Eu quero começar lendo para vocês um texto do Rubem Alves hoje. Nós vamos falar sobre muitas coisas, eu vou tentar ser rápido aqui e direto e objetivo. Não é um tema fácil, não é um tema fácil para nenhum de nós. Mas resolvi começar lendo para vocês um texto. Começando. Rubem Alves, sobre jequitibás e eucaliptos. Educadores, onde estarão? Em que covas se terão escondido? Professores há aos milhares, mas o professor é profissão. Não é algo que se define por dentro, por amor. Educador, ao contrário, não é profissão, é vocação. E toda vocação nasce de um grande amor, de uma grande esperança. Profissões e vocações são como plantas. Vicejam e florescem em nichos ecológicos, naquele conjunto precário de situações que as tornam possíveis e, quem sabe, necessárias. Destruído esse habitat, a vida vai se encolhendo, murchando, fica triste, mirra, entra para o fundo da terra até sumir. E o educador? Que terá acontecido com ele? Que terá acontecido com o educador? Existirá ainda o nicho ecológico que torna possível a sua existência? Resta-lhe algum espaço? Será que alguém lhe concede a palavra ou lhe dá ouvidos? Merecerá sobreviver? Tem alguma função social ou econômica a desempenhar? Uma vez cortada a floresta virgem, tudo muda. É bem verdade que é possível plantar eucaliptos, essa raça sem vergonha que cresce depressa para substituir as velhas árvores seculares que ninguém viu nascer nem plantou. Para certos gostos, fica até mais bonito, todos enfileirados, em permanente posição de sentido, preparados para o corte e para o lucro. Acima de tudo, vão-se os mistérios, as sombras não penetradas e desconhecidas, os silêncios, os lugares ainda não visitados. O espaço racionaliza-se sob a exigência da organização. Os ventos não mais serão cavalgados por espíritos misteriosos, porque todos eles só falarão de cifras, financiamentos e negócios. Que me entendam a analogia. Pode ser que educadores sejam confundidos com professores, da mesma forma como se pode dizer jequitibá e eucalipto. Não é tudo árvore? Madeira? No final, não dá tudo no mesmo? Não dá tudo no mesmo.
porque cada árvore é a revelação de um habitat. Cada uma delas tem cidadania num mundo específico. A primeira, no mundo do mistério. A segunda, no mundo da organização, das instituições, das finanças. Há árvores que têm personalidade e os antigos acreditavam mesmo que possuíam uma alma. É aquela árvore, diferente de todas, que sentiu coisas que ninguém mais sentiu. Há outras que são absolutamente idênticas umas às outras, que podem ser substituídas com rapidez e sem problemas. Eu diria que os educadores são como as velhas árvores. Possuem uma face, um nome, uma história a ser contada. Habitam um mundo em que o que vale é a relação que os liga aos alunos, sendo que cada aluno é uma entidade sui generis, portador de um nome, também de uma história, sofrendo tristezas e alimentando esperanças. Mas professores são habitantes de um mundo diferente, onde o educador pouco importa, pois o que interessa é um crédito cultural que o aluno adquire numa disciplina identificada por uma sigla, sendo que, para fins institucionais, nenhuma diferença faz aquele que a ministra. Por isso, professores são entidades descartáveis. Da mesma forma como há canetas descartáveis, coadores de café descartáveis, copinhos de plástico para café descartáveis, de educadores para professores, realizamos o mesmo salto que de pessoa para funções. Não sei como preparar o educador, talvez porque isso não seja nem necessário, nem possível. É necessário acordá-lo. E aí aprenderemos que educadores não se extinguiram como tropeiros e caixeiros, porque talvez nem tropeiros, nem caixeiros tenham desaparecido, mas permaneçam como memórias de um passado que está mais próximo do nosso futuro que o ontem. Basta que o chamemos do seu sono, por um ato de amor e coragem, e talvez acordados repetirão o milagre da instauração de novos mundos. Rubem Alves, sobre jequitibás e eucaliptos. Bom, hoje o tema é ética e amor próprio. Eu quero falar um pouco sobre o trabalho que eu estou fazendo aqui, que eu estou chamando de quarentena consciente, e que tem fundo num pensamento sobre arte como carruagem, uma arte como veículo, uma arte que nos conduza ao ser, né? Quero, antes de tudo, como eu sempre faço, agradecer aos mestres, a todos os mestres, a todos que nos conduziram até aqui, a mestres como Rubem Alves e outros que vou citar aqui hoje. Quero agradecer aos mestres invisíveis e visíveis. Quero agradecer aos amigos que são mestres, aos familiares que são mestres, às pessoas que cumprem sua função na rua e que nós nem conhecemos, mas de vez em quando elas ajudam a acordar em nós do sono, essa ancestralidade toda que somos e que carregamos em nós, ou seja, acordar em nós o nosso melhor, e esses também são mestres. Então, sou grato muito a todos esses mestres. Eles conduziram esse pensamento aqui, me ajudaram a chegar até aqui. Bom, sobre as referências, né, da quarentena consciente, da arte como carruagem, dos outros vídeos, esse daqui é a quinta live. As lives anteriores estão todas no YouTube, no meu canal, você pode ir lá se inscrever, ver, curtir, por favor. Vocês vão ver muitos assuntos dentro de um mesmo tema, muitas referências dentro de um mesmo tema, e eu queria deixar claro aqui que essas referências têm suas particularidades.
É uma salada que eu faço, né, assim, muito geminiano, né, como sou, mas essa salada tem particularidades, e cada partezinha dessa salada de informações merecem ser pesquisadas, aprofundadas, investigadas com afinco para a gente encontrar a fonte de onde essas coisas surgiram. É bom dar os nomes às coisas e aos responsáveis por esses pensamentos todos. Então, queria deixar claro isso aqui antes da gente começar. O tema é ética e amor próprio. Bom, começando. A gente pode ter algum nível de controle sobre como sentimos as coisas. E isso eu venho falando nas 4 lives anteriores, né? Como eu sinto as coisas, de que maneira o mundo me afeta, de que maneira eu me relaciono com os meus sentimentos, a minha descoberta, a minha autodescoberta, o meu autodesenvolvimento, a minha transformação como ser humano, depende de uma aceitação das minhas sombras, traumas, de um amor pela minha própria história, e esse amor próprio vem daí também. Isso tudo não pode, de maneira alguma, ser confundido aqui com o autocentramento, com a autogratificação, ou com o orgulho, ou com um certo egocentrismo. Não pode ser confundido com isso. Na verdade, isso é um processo, um trabalho que todos nós temos por obrigação, né, dessa nossa transformação das nossas sombras, desse olhar para dentro. Mas tem um aspecto que agora eu queria dar um passo à frente nesse pensamento com vocês aqui, que esse controle sobre o que sentimos faz parte desse processo pessoal de transformação. Mas esse trabalho não pode ser confundido com o egocentrismo. E essa felicidade que nós viemos falando, ela nunca se completará nesse sentido de tudo que a gente vem conversando aqui, dessa autorrealização, ela nunca se completará se o mundo fora e os outros forem ignorados. Então, aí entra o nosso tema sobre a ética. Muito difícil será ser feliz enquanto tanta gente ainda sofre. Muito difícil será ser feliz em plenitude, ser completo como ser humano, sem a construção da família humana. Ou seja, sem que a gente ainda divida aqueles que pertencem e os que não pertencem. Para começar a falar de ética, é necessário falar que essa mudança de paradigma nunca foi de verdade feita pela humanidade. É necessário falar que a história se repete, se repete, se repete, e a gente fala tanto isso e ouve tanto isso. Nossa, como a história se repete. Por quê? Por que a história se repete tanto? Porque talvez a gente ainda não esteja rompendo de verdade a barreira que nos separa dos outros. Nós de verdade acreditamos, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, enquanto a minha relação com a busca por essa felicidade e satisfação for autocentrada, for egocentrada, provavelmente não haverá esta saída da humanidade desse mundo de repetições, da roda do sofrimento, da dor, do separatismo, daqueles que não pertencem, os que pertencem, dos que sofrem, os que não sofrem, dos privilegiados e não.
E de verdade, eu falo aqui com a maior compaixão, com o maior carinho e amor no coração. Para todos, para quem quiser me ouvir, está aberto aqui, venham, por favor. Façamos essa transformação. De uma vez por todas, vamos mudar os paradigmas. De uma vez por todas, vamos aproveitar que temos tanto conhecimento, tanto acesso à informação, tanta oportunidade de compreender novas formas de se viver no mundo. Por que a gente não faz finalmente o ato de nos unirmos como família humana? Ou seja, alguns privilegiados vão precisar perder, sim, um pouco. Mas, se eu tenho a consciência do que realmente importa, o que eu estou perdendo, na verdade? E é como quando algumas comunidades fazem um assoreamento num rio, e aquele rio de repente transborda e alaga a própria casa das pessoas que jogaram o lixo naquele rio. É como quando as empresas, para alimentar-nos de carne, com a carne bovina, estraga os rios e diz que floresta é para arrancar, é para limpar. E aí é óbvio que ele está acabando com a vida dele mesmo. A gente está acabando com a gente. É claro que se eu dissesse aqui que o coronavírus, o Covid-19, se eu dissesse aqui que ele é uma vingança da natureza contra o homem, eu estaria dando à natureza uma atitude que é humana, que é a atitude de ser vingativo. A natureza não é vingativa, isso é uma natureza humana. O homem tem essas características. E, é claro, eu não posso dizer que o Covid-19 está se vingando da humanidade, mas eu posso dizer sim, que a natureza está nos dando sinais muito precisos, de que precisamos mudar, sair dessa roda, em direção ao conhecimento de uma família humana, ao encontro do nascimento de uma família humana. Isso é para começar a poder falar sobre ética. Então é isso, eu queria começar dizendo isso e queria falar, isso é o principal, assim, enquanto a minha felicidade, enquanto eu não me preocupar com o sofrimento alheio, a minha felicidade de tudo isso que eu falei até aqui não será completa. Não será completa. Enquanto o meu coração não derreter diante do sofrimento de um outro alguém, ou de comunidades, grupos, pessoas, a minha felicidade e aquele encontro com essa felicidade não acontecerá. E aí, eu quero falar um pouco sobre a questão da indiferença. A indiferença, ela é não só um mecanismo, como também uma alienação. Em última instância, indiferença é vitimismo. É a falta daquela consciência de que eu sou responsável pela minha realidade, que eu posso transformar, que eu posso sentir diferentes coisas, que eu não preciso servir às loucuras do mundo, ao caos do mundo. Indiferença é uma consequência desse vitimismo, dessa justificativa falha de que eu não sou responsável pelos meus atos,
de que eu não sou capaz de fazer as minhas escolhas. Eu fui levado a isso, sabe? Muitas vezes se diz isso sobre o pobre, mas não se diz isso sobre o rico, os privilegiados, que também justificam. E quando não justificam, plastificam os seus sentimentos com drogas cada vez mais fortes para não ter que lidar com a angústia do dilema ético humano de ocuparem a posição que ocupam. Então, a questão da indiferença nesse país, ela é muito séria. Eu lembro de uma foto que um grupo de turistas sorrindo, divertidos, tiraram na Praia Vermelha, e eles estavam super tirando foto de boa, assim, né, felizes com a paisagem bonita e tal, de férias, e do lado tinha um cadáver num saco preto de um turista que morreu afogado, um turista cego que morreu afogado, e que eles colocaram ali enquanto o camburão não vinha, enquanto o carro não vinha para levar o corpo daquele homem. Ele estava ali, embalado num saco preto, e as pessoas tirando foto na paisagem, e saiu na foto. Saía na foto o cara ali. Enquanto a normalidade da barbárie vai causando um amortecimento das nossas sensações, que em algumas situações como se fala, conivente com um mecanismo que exclui alguns. Isso não é o nascimento de uma família humana. Mas eu tenho uma notícia para todos nós. Essa transformação virá. Inevitavelmente, essa transformação virá. E a gente vai ter que criar a família humana. A gente vai ter que derreter os nossos corações diante do sofrimento dos outros, porque a ideia de núcleo familiar dos homens de bem, e aqui eu quero fazer um parêntese que o Humberto Roden explica na tradução da Bíblia na Grécia, do primeiro texto grego, ele explica que o texto não era homens de bem, mas homens do seu bem, o que muda completamente a coisa, mas o núcleo familiar que se fecha em si mesmo e fecha os corações para o que acontece fora, está se transformando e não vai ter jeito dessa transformação ser interrompida. Então, a família humana vai nascer. E a loucura e o caos que vemos, na verdade, eu sou otimista, é porque precisamos mexer nas coisas que estavam escondidas, empoeiradas, guardadas, mofadas, para poder limpar. Para poder botar luz sobre todas as coisas. Não dá mais para a gente esconder a vida e como ela se manifesta, né? Então, essa indiferença é um problema social e muitas vezes um mecanismo, porque a gente vai acostumando as pessoas ao sofrimento e à dor, até que elas começam a achar isso tranquilo. E aí a gente já não olha mais para fora. O olhar para dentro que eu proponho é diferente disso. Não é uma autogratificação, não é um egocentrismo, não é um autocentramento. A descoberta que eu proponho é a descoberta da voz interior, para que você descubra as suas questões. Porque você descobrindo as suas questões, você passa a se amar. Se amar, você se conhece. E se conhecendo, você passa a conhecer os outros e ser mais compreensivo, mais tolerante. E não há ética sem tolerância às diferenças. Bom, dito isso, eu quero ler aqui também algumas coisas que eu pesquisei sobre ética. O que os estudiosos de ética vão falar sobre a ética, né? Então, a Marilena Chauí fala: para que haja uma conduta ética,
É preciso que exista o agente consciente, isto é, aquele que conhece a diferença entre bem e mal, certo e errado, permitido e proibido, virtude e vício. A consciência moral não só conhece tais diferenças, mas também reconhece-se como capaz de julgar o valor dos atos e das condutas e de agir em conformidade com os valores morais, sendo por isso responsável por suas ações e seus sentimentos e pelas consequências do que faz e sente. Consciência e responsabilidade são condições indispensáveis da vida ética. E aí, guardem aí essa informação, e eu quero trazer um pouquinho também do Clóvis de Barros, que ele fala: ética tem a ver com liberdade, porque a tomada de consciência é pura liberdade, né? Então, ética tem a ver com liberdade, a possibilidade que temos de escolher como queremos conviver. Então, ética está completamente ligado à liberdade e à convivência, à boa convivência entre os seres. E é aí que eu entro falando, nunca irá existir essa boa convivência enquanto eu tenho comida na barriga hoje e um amigo, um companheiro fraterno mora na rua e não tem o que comer. O que nos diferencia dos outros seres que habitam o planeta Terra é que somos o único animal capaz de decidir e julgar por si mesmo. Eu boto aqui, será? Isso também é o Clóvis de Barros. Nós somos seres da linguagem. E o ser humano, eu duvido um pouco, às vezes, do nosso livre-arbítrio. Porque quais são? Nós tomamos as decisões ou somos tomados por ela? Isso é muito sério. Muitas vezes, quando eu nasço, ao nascer dentro de uma linguagem, de uma ancestralidade e de um clã, eu posso já estar trazendo questões repetidas e comportamentos ancestrais que muitas vezes, se não trabalhado, se a gente não faz esse processo de autoconhecimento, autodescoberta, se a gente não arranca as cascas que impedem nossa luz de brilhar, nós podemos estar repetindo crenças que não dizem respeito à nossa alegria e felicidade e bem-estar, mas que são crenças que foram tomadas e herdadas, né? Carolzinha me ajudando, herdadas de outras gerações anteriores à minha. Então, ética fala de convivência e conduta. E aí, eu quero falar sobre o contraste, né? O contraste, ele é importante sim, porque outro dia eu falei aqui sobre Pitágoras e a nota constante que ele diz que há no universo, né, e que a gente não pode ouvir essa nota porque não tem aonde ela rebater, não tem contraste. Então o contraste ele é importante, ele é necessário para fazer a escolha de maior valor entre uma coisa e outra. O dilema ético. E aí nasce a importância da angústia. Sentir angústia não é ruim. Não podemos apagar a nossa humanidade em nós, né? Plastificando a vida. Então, por isso a necessidade de uma referência. E aí vem os mestres, que eu falo tanto. Os mestres são referências, sim, para que nos ajudem diante dos nossos dilemas éticos. Agora, por exemplo, vivemos também por mecanismo de controle da nossa sociedade, vivemos um momento em que tudo se inverte. Dois lados de uma mesma história julgam e dizem a mesma coisa um sobre o outro e a gente não sabe mais sobre o que está se falando, né?
são muitas essas confusões, assim como, por exemplo, a ideia de liberdade ser usada contra a própria liberdade, né? Enfim, tem muitos exemplos disso. E aí vem os mestres, tem seres que são importantes nessa vida, porque eles nos trazem de volta, para o tempo dessa família, dessa fraternidade, desse amor pelo próximo. É necessário esses mestres. Eu vou citar alguns aqui e vou aproveitar nesse momento e falar dos livros que eu sempre indico, né? Bom, hoje eu estou falando sobre alguns desses mestres. Então, a Carol vai tentar colocar aí para vocês nos comentários. Bom, Edgar Morin é um desses mestres, né? O Konstantin Stanislavski escreveu sobre ética, e para nós, atores, para a arte cênica, ele é extremamente importante. Então, o Stanislavski. Outro que eu vou citar aqui é o Friedrich Nietzsche. O filósofo Nietzsche, também como referência, um mestre. E quem mais que eu coloquei? Bom, o Clóvis de Barros, a Marilena Chauí, o Rubem Alves, que eu li no começo, o Mário Sérgio Cortella. São algumas figuras que eu estou trazendo aqui hoje pra gente. E o Dalai Lama, porque tem um livro que eu vou indicar dele. Então, os livros, a começar pelo Dalai Lama, eu já indico aqui esse livro dele, Uma Ética para o Novo Milênio. Outro livro que eu quero indicar para vocês deixa eu achar aqui. Do Edgar Morin, são 7 saberes para a educação do futuro. Então, 7 saberes necessários à educação do futuro. Edgar Morin. E o outro livro que eu vou indicar, do Nietzsche, é o Genealogia da Moral e o Nascimento da Tragédia, ou Helenismo e Pessimismo. Tá? E aí eu vou começar aqui a falar sobre... Eu vou só citar, tá? Passar rapidamente os 7 saberes do Edgar Morin, para deixar aqui para vocês. Número 1, as cegueiras do conhecimento, o erro e a ilusão. Ele vai falar sobre as cegueiras do conhecimento. E agora nós vivemos um momento como esse, como eu disse, que a pessoa pega o conceito de liberdade e usa contra a própria liberdade, né? 2, os princípios do conhecimento pertinente. Então ele vai narrar cada princípio desse sobre o conhecimento pertinente. E aqui a gente tem que lembrar que ele está falando sobre uma educação do futuro e sobre uma questão ética, humana da nossa convivência, a se educar as pessoas. Eu comecei lendo um texto do Rubem Alves falando dos educadores. Edgar Morin é um desses. 3, ensinar a condição humana, que é algo fundamental. Estamos todos nós responsáveis pelo futuro do espírito da humanidade. Todos nós estamos implicados nisso. Não podemos nos isentar. E quando nos isentamos, é como jogar lixo no sofá no rio que vai encher e vai alagar minha casa. 4, ensinar a identidade terrena. Somos terráqueos. E todo ser que vive aqui é um terráqueo, são nossos irmãos. Como está a nossa convivência com eles? Porque esses desequilíbrios nessa convivência causam muitas dores, são sinais da natureza. 5, enfrentar as incertezas.
Agora estamos vivendo um momento de incerteza, né? Quando vem um tsunami, quando vem um vírus, são momentos de incerteza. E aqui, esse livro é de 2011, eu acho, ele já falava sobre enfrentar as incertezas, estar preparado para não saber se vamos morrer amanhã, se estaremos vivos amanhã. Então façamos do nosso momento presente o melhor que pudermos, com os nossos irmãos, identificando isso, não usurpando o momento presente da oportunidade do outro também de viver isso. Ensinar a compreensão, número 6, ensinar a compreensão no sentido de ser mais tolerante, ter empatia, compreender que o outro tem necessidades tanto quanto você. E por fim, 7, a ética do gênero humano. A ética do gênero humano. O Heidegger, o filósofo Martin Heidegger, ele fala da angústia. Ele diz que a angústia é a possibilidade plena. Então, quando tomamos remédios ou nos adormecemos, plastificamos os nossos sentimentos e a nossa humanidade para não ver e causamos através disso a consequência da indiferença, a gente não consegue acessar essa ética. Bom, e aí chega o Nietzsche. Por que eu estou falando do Nietzsche? Porque eu falei aqui sobre moral. E porque o nosso trabalho tem a ver com arte. Eu sou um artista. E aí o Nietzsche fala de uma coisa que para mim é fundamental. Ele diz que essa moral, essa tal moral, ela nasceu, ela foi criada num determinado momento da humanidade. Ela não é uma coisa que veio com a natureza humana. E ele diz que, ao contrário dessa moral, o que nasceu com a natureza humana e que está presente em toda a vida é a nossa capacidade de criar, é a nossa criatividade. Ou seja, ele está dizendo que a arte é a arte é a atitude humana por excelência. É parte da natureza humana. Criar é nosso, nasceu com a gente. E a moral não. A moral nasceu depois. Então o que acontece? Bem e mal, bom e ruim. O rei estava lá e se dizia o próprio bem, né? Eu sou o bem, o rei. E ele olhava para o plebeu, para o pobre, para aquele que não pertence, ele olhava para ele e dizia: aquilo ali é o mal, com L, em oposição ao bem que ele era, sua natureza, o bem, a voz de Deus. E ali está o mal, com L. Em oposição a isso, o plebeu, do seu ponto de vista, o pobre, que não pertence, olha para o rico, para o rei, e diz: ali está aquele homem mau, com U, e eu sou bom. Assim nasce a moral, nessa oposição de olhares. E Nietzsche é um genealogista da moral, um filólogo, como muitos genealogistas. O livro dele, Genealogia da Moral, é genial. Foi com ele que eu comecei a ler o Nietzsche. E aí nasce a moral. Então, nasce também já um problema, né? Um conflito social também, dos que pertencem e dos que não pertencem. O que eu proponho aqui é que, de uma vez por todas, a gente aceite, como Nietzsche, que não há um lado de lá melhor do que o de cá. Ou seja, eu não acredito numa espiritualidade que necessita da esperança para existir, da esperança num futuro melhor. Não! Façamos do presente o melhor lugar para se viver, aqui e agora.
criando, sendo criativos, que é a nossa própria natureza. E aí, o que o Nietzsche reclama é que Platão traz a ideia de um lado de lá melhor do que o de cá. E aí a gente começa a tornar o mundo físico, o mundo aqui da nossa convivência, um mundo ruim, sujo, podre, impúdico, impuro, amoral, imoral, triste, né? Então ele vai falar sobre o povo helênico, vai falar sobre os gregos, vai falar sobre o nascimento da tragédia, a necessidade da arte. É muito mais importante do que a gente imagina. Grandes homens como esse pensador falaram sobre isso. A arte nos salvará. Precisamos mudar o paradigma. Precisamos fazer do planeta Terra um paraíso. E não esperar um tempo onde seremos felizes. Sejamos agora com arte, com vida, com fraternidade, sem criar separações. O ego é esse grande responsável pela separação, acreditando que eu estou separado de outra pessoa. E essa indiferença causa situações como Minneapolis agora, como Floyd, que a gente viu acontecer, está vendo acontecer agora, essa transformação. Causa situações como essa, de um policial branco com o joelho sobre o pescoço de um homem negro até que ele morra asfixiado. E a ideia de asfixia é a ideia do momento que estamos vivendo. Pense, todos nós com máscaras, asfixiados, de não aguentarmos mais a repetição dos problemas históricos. A gente não consegue sair dessa roda de vínculo com a tristeza, o sofrimento e a dor. Precisamos, através da arte, trazer o paraíso para a Terra de verdade. E para isso não pode mais haver separação. Não pode mais haver racismo, preconceito de todas as formas. Não pode mais haver indiferença, intolerância. Não pode. Precisamos assumir uma atitude ética e parar de querer não ouvir o problema. Não quero ouvir. Não quero ouvir o problema porque não quero sofrer. A gente fecha os olhos, é uma cegueira. É como se a gente tivesse colocado a máscara nos olhos também, para não ver, para não ouvir, para não saber. Não quero. Essa indiferença muitas vezes é medo, é covardia de encarar que a transformação só virá quando não houver mais aquele que pertence e aquele que não pertence. Acontecem coisas, não só como Floyd, mas como o índio Galdino. Como rapazes, jovens, adolescentes conseguem ter coragem de atear fogo num índio, num indígena, num representante dos povos originários. Enfim, essa é a indiferença que não nos permite sair da roda do sofrimento, na minha opinião. E Nietzsche traz essa beleza do homem íntegro, do homem que aceita o sofrimento e que pode suportar, como diria a Viviane Mosé, a felicidade é suportar o infinito nas costas. Eu não vou precisar mais de um remedinho para aguentar o meu sofrimento. A angústia do dilema ético humano precisa existir. É necessária. O sofrimento e a dor são para nós o caminho para a iluminação. E a gente precisa aceitar fazer esse caminho, ter coragem de fazer esse caminho. E aí, chega no segundo tópico do nosso tema, que é o amor próprio. E aí, sobre amor próprio,
Aí você pode me perguntar, né? E o que tem um amor próprio nisso tudo? Bom, para mim é a chave. Para mim é a chave para amar o outro. Para mim, o amor próprio é a chave para identificar suas necessidades de autocuidado. Será que nós estamos nos investigando profundamente? Será que nós estamos, de fato, olhando para as nossas questões? Será que a gente está tirando dos resíduos do nosso subconsciente aquelas questões sombrias que a gente não quer olhar sobre nós, e tendo coragem de tirar essas crenças limitantes, esses traumas, essas situações que não conseguimos aceitar e olhar de cara, de frente e transformar e aceitar? Para começar, por você. Comece por você, sabe? Comece tendo amor próprio por sua história, por sua trajetória, pela sua jornada pessoal. Não poderia ter sido diferente. Aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Aceite e transforme. Aceite e siga adiante. Aceite, por exemplo, dentro das nossas sombras, que você é racista, por exemplo. Aceite que você é racista. Comece a aceitar por isso. Sou racista. E a partir daí, comece a fazer parte do movimento que racializa as questões humanas, do movimento que leva em consideração que há uma dívida histórica que nós devemos pagar contra os povos africanos, por conta do sofrimento horroroso da diáspora. Isso é só um dos aspectos. Tem muito trabalho a fazer. Tem muito trabalho a fazer. Mas, se a gente tem amor próprio, a gente vai passar a gostar do trabalho a ser feito. A gente vai ter interesse por esse trabalho todo. Eu dei o exemplo apenas aqui do racismo, mas e os movimentos todos pelo mundo de transformação, que são para unir, não para separar? Entendam de uma vez por todas. Essas pessoas estão tentando ter a oportunidade do direito a um espaço no mundo que foi privado pelo imperialismo, pela incompreensão, pela indiferença, pela falta de consciência da sua própria dor. Então comece por você, comece por se transformar, e o mundo muda sim. E o mundo muda sim. Então eu trago aqui pra gente hoje a questão da ética, sabe, como uma boa reflexão. E talvez agora você esteja sentindo uma certa angústia e um incômodo, e esteja até um pouco reativo com certas coisas que eu falei. Pense por quê. Pense por que reativo. Algo que me incomoda demais provavelmente tem ali um caminho para transformação. Algo que me incomoda demais provavelmente é uma projeção dessas camadas que eu joguei para trás e que eu projeto no outro, porque eu não aceito ver aquilo em mim. Então eu digo que é o outro, que está no outro. Esse julgamento não é um julgamento transformador. É um julgamento que fecha as portas para o conhecimento, que fecha as portas para o aprendizado. É quando eu digo que eu prefiro ter razão do que ser feliz. E aí, por falta desse amor próprio, por falta desse amor pela vida,
de acordar, olhar para a vida e chorar com a vida de felicidade, de emoção, pelo tamanho da vida, pela grandeza da oportunidade de estar vivo. Pela falta desse amor, a gente não consegue amar o outro. A gente não consegue criar a família humana. A gente não consegue abrir mão dos privilégios. Precisamos abrir mão dos privilégios. De que adianta acumular tanto, tanto, e ter um câncer, ter uma doença, ou ter um sintoma físico, ou ter um sintoma psicológico, ou ter que tomar equivalente à quantidade dos bens materiais e recursos que se acumula, também aumenta a dosagem da tarja preta que se toma. Isso é um fato. Porque a gente está falando aqui da questão da indiferença, né, que há do rico para o pobre, né? E que Nietzsche vai falar que isso nasce até, a moral nasce dessa indiferença. Mas também há a indiferença do rico para o rico. E essa indiferença do rico para o próprio rico plastifica as relações, desumaniza, como é que anestesia os sentimentos. Então, se vocês hoje saírem daqui angustiados com as questões que eu levantei aqui, eu acho que é bom. É bom que sintam. É bom que voltem a sentir. E amanhã acordem com uma ação no coração. Coragem. Coragem significa agir com o coração. É essa mensagem que eu queria trazer pra gente hoje. A gente tem poucos minutos, 4 minutos, eu acho. Se tiver alguma pergunta. Carol Groetares, a criação de mitos está na base da nossa evolução, né? Tendo consciência disso, não somos nós obrigados a mudar quando necessário? Temos esse dom e poder. Não, nem é uma pergunta, já está. A questão da Carol é super apropriada e Carol, ainda diria mais uma coisa. O teatro, que é uma arte que nós já tivemos a oportunidade de estar numa sala de ensaio juntos, o teatro, ele é um ato mítico. Quando eu estou em cena, é a primeira vez que o homem está passando por aqueles conflitos. Então, ele dá início a um novo mito. Então, quando você for sentar numa plateia para assistir uma peça, depois que nós saímos dessa quarentena, olhe com esses olhos. Diante de mim está nascendo um novo mito. Teatro é isso. E eu queria deixar aqui uma informação que procurem o Nietzsche como um filósofo, como um homem do conhecimento, que quando ele se diz anticristão, ateu, não parem aí não parem nesse lugar não. Identifiquem o que esse homem tem para dizer. Ele está dizendo que há possibilidade de uma espiritualidade que torne esse mundo um paraíso. Ele está dizendo que a arte é a salvação para isso. Precisamos da arte, precisamos dos artistas. Precisamos criar. Essa é a nossa natureza, o homem cria. Tem mais alguma pergunta? Transformar maravilhoso. Carol. Obrigado, Carol. Estou lendo aqui você. Muito obrigado. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui, que dedicaram esse tempinho
a trocar comigo aqui, a ouvir o que eu tenho para dizer. Quero que vocês saibam que isso tudo sai do fundo do coração. Eu desejo muito amor próprio, muito amor por vocês, muito amor. Sintam amor, porque o amor não é uma coisa que se dá ou que se pega de alguém. O amor é uma lei, o amor está, o amor não, ele é. Não tem como comercializar amor, não tem. E cuidado com a indiferença nas palavras. Estão confundindo a gente. Estão falando demais palavras muito preciosas, como Deus, como amor, como liberdade, e aí se banaliza. Eu amo cada uma das pessoas que passaram aqui, sinto amor e agradeço muito por esse encontro. Muito obrigado. Dedicamos os méritos dessa prática a todas as pessoas que agora estão na luta, na rua, lutando pela grande mudança de paradigma que o mundo precisa. Sem o medo de estarem asfixiados por uma doença, eles, por não aguentarem mais, estarem asfixiados com as injustiças do mundo, eles estão indo para a rua para dizer: precisamos transformar a relação do homem com o homem. É isso. Dedico o mérito de hoje a essas pessoas. Um beijo em todos. Boa noite. Valeu. Cuidado, amor, porque celular aí. E agora? Encerrar agora. Encerrar agora, botou?